E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que se entrega ao pecado é escravo do pecado. Palavras de Jesus, no livro de João, capítulo 8, aos versos 32, 34 e 36. Meus amigos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava querendo se referir a que tipo de escravidão? E ele estava propondo uma libertação? É isso? Sim, pelo que a gente vê no texto de João 8, é um texto que tem bastante assuntos, mas quando chega nessa parte de falar de liberdade, escravidão, fica bem claro que a escravidão que Jesus queria libertar o seu povo, o povo judeu, não era a escravidão física, literal, aquela que foi instituída pelo próprio Deus no Velho Testamento. Porque não tem nenhuma lei, nem mesmo o próprio Jesus estabeleceu qualquer lei que viesse a revogar a escravidão, as leis da escravidão que foram instituídas na Torá, não é mesmo? Então, fica bem claro que a escravidão que Jesus estava se referindo era escravidão religiosa, porque nem mesmo o sistema imperial romano, Jesus foi capaz de libertar seu povo, a sua nação, desse pecado, aliás, desse tipo de sistema. E também está escrito no livro de Mateus capítulo 1 e verso 21, a promessa, a explicação do porquê Jesus veio, lá está dizendo que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então o problema era teológico, o problema era religioso. Nunca foi a questão de Jesus libertar seu povo, nunca foi a questão da escravidão, literalmente falando, a escravidão física, a escravidão de trabalhos forçados, de obrigações e deveres, Então, a libertação que ele queria dar, que ele prometeu nesse capítulo 8 de João, é a escravidão do sistema religioso. Só que ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: se vós permanecerdes nas minhas palavras, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o povo tinha que sair do sistema farisaico, do sistema rabínico, que lhes impunham obrigações e deveres, para vir para o seu sistema discipulado, de discípulo, sistema em que ele estava impondo para aquela geração. Só que é o seguinte: quem é discípulo de Jesus, como ele disse, se vós permanecerdes em minhas palavras e as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí eu entendi o seguinte, que um discípulo sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar aprendendo, ele nunca chega à sua maioridade. Então, só aí já é um sistema escravagista também. Você deixa um senhor e passa a seguir a outro. Inclusive tem um texto que diz, palavras dele, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de se livrar de um para servir ao outro, ou aborrecerá um, e enfim, Então, assim, em que momento Jesus libertou os judeus do sistema farisaico
do sistema do judaísmo rabínico? Em que momento? Se a gente for rebuscar nos evangelhos, que são as principais fontes de informações sobre Jesus e o povo judeu ali, no período em que ele esteve presente, né? De acordo com a crença religiosa e as narrativas bíblicas, em nenhum momento ele libertou ninguém. Em nenhum momento, porque ele continuava indo para as sinagogas, né? Tem alguns textos que diz, não é certeza, de que ele ensinava nas sinagogas dos judeus. Só que tem uma coisa aí que, né, é cabulosa, porque como é que Jesus poderia ensinar nas sinagogas dos judeus se ele também não fez nenhuma faculdade, né? Ele não estudou aos pés dos mestres do rabinato de Israel daquela época. Ele não teve uma diplomação, ele não teve uma formação. E um judeu, para ele ouvir alguém que tenha alguma coisa a ensinar dentro das suas sinagogas, né, é preciso aquela pessoa ter uma formação rabínica também, ter um mestrado, ter feito uma faculdade, ter sido formado aos pés de algum mestre rabino para poder ensinar. E Jesus aqui diz o seguinte, né? Diz o seguinte, em João 8 ele diz o seguinte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, que tipo de libertação Jesus queria dar? Que de fato não se vê, ele não deu realmente. Era teológica e era religiosa, não é? Só que em nenhum momento ele fez isso. Foi um grupo muito pequeno que passou a segui-lo, um grupo muito pequeno, e no final de tudo esse grupo ficou abandonado com a sua morte, não é? E hoje, vamos trazer para o dia de hoje. Jesus salvaria, libertaria quem de quem? Libertaria quem de quem? Né? Uma pergunta bem paradoxal. Porque veja só, as pessoas já nascem, aqui no Brasil já nascem debaixo de um sistema religioso. Quem não nasce no catolicismo, nasce no evangelho, nasce no sistema evangélico, né? Quem não nasce no berço católico, nasce no berço evangélico, ou seja, está debaixo do sistema todo sempre, né? Então, como é que Jesus libertaria hoje? Qual é o sentido, o verdadeiro sentido de se aplicar essas frases hoje? Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Qual é a verdade a ser conhecida que possa gerar essa liberdade, essa libertação? Qual é? Quem tem essa verdade? Quem é que tem? Quem são os mestres que têm essa verdade? São os padres? São os pastores, bispos e apóstolos da igreja evangélica? Ou são os rabinos do judaísmo, que já foi descartado, né? Segundo as narrativas de João 8, o judaísmo já foi descartado aí. Então, quem tem a verdade, quem são os mestres habilitados e capacitados, eleitos e ordenados, que são, né, pessoas habilitadas com essa verdade? Quem são eles? Me diga aí, você que é um religioso, me diga isso. Fica complicado você pegar um texto desse e querer entender ele na forma fria da letra. Fica complicado.
Se você quiser levar para a prática, para aplicar, também complica. Porque hoje o mundo está contaminado, principalmente o Brasil está contaminado, ninguém sabe mais quem é quem, né? Toma dos gatos e dá para os cachorros. O quesito religião, toma dos gatos e dá para os cachorros. Todo mundo está escravizado. Um sistema escravagista, religioso, que impera, arrancando sua última gota de suor para botar nos seus bolsos, para poder, né, dar condições de vida regalada aos líderes religiosos de nossa época. Então, Jesus está vendo isso como? Por que ele não entra em ação para libertar, já que ele é o libertador? Quando um crente pega esse texto, diz: olha, isso aqui Jesus está falando porque você ainda está no pecado, porque você não conhece a verdade. Você precisa conhecer Jesus. Agora, quem vai me apresentar a Jesus de fato? Eu quero ser apresentado a um Jesus verdadeiro, um Jesus autêntico, um Jesus que cumpra aquilo que ele falou nos evangelhos. Quem vai me levar a ele? É os pastores? Porque os pastores, no meio do caminho, eles até se apresentam para levar você para Jesus, mas no meio do caminho eles desviam a rota, e te fazem escravo, fazem você de escravo. Não, você tem que permanecer aqui, você tem que ficar aqui comigo, aqui que é o lugar certo para você ser salvo. E cada um tem, o seu argumento. Cada um puxa a brasa para debaixo da sua sardinha, ou a sardinha para cima da brasa, assim como você queira interpretar. É tomando dos gatos e dando para os cachorros. Então fica difícil. Hoje o conflito no nosso Brasil é grande em todas as áreas, e a base é a religião. Então, quem é que pode apresentar Jesus, um Jesus autêntico, um Jesus original? Quem é que pode? São os padres? É os pastores? Ou são os rabinos? Os rabinos não querem nem conversa, eles não querem conversa com o Jesus dos cristãos. Então, essa incógnita, essa confusão fica no meio da religião cristã. Então, meus amigos, para mim fechar essa pergunta, eu mesmo vou responder, mas você pode dar a sua resposta. Eu vou responder da seguinte maneira: ninguém pode levar ninguém a nenhum Jesus original, nem os padres, nem os pastores, e muito menos os rabinos, porque esses aí já foram descartados desde da narrativa de João 8, Então, não procure religião, não tem religião certa, não tem religião verdadeira, você não vai encontrar um Jesus que resolva seus problemas, que te liberte de verdade, que te ensine a verdade, como está no texto de João 8. Você não vai encontrar, Não vai encontrar. Realmente o Jesus dos evangelhos se perdeu no sistema religioso de hoje. Está perdido. Fica impossível você encontrar ele no sistema religioso de hoje. Infelizmente, Se você quiser me ouvir um pouco mais, se tiver com seu coraçãozinho mais relaxado, se você não estiver tenso, não estiver chateado aí com as palavras que eu estou falando, eu tenho mais uma coisa para te dizer. Meu amigo, de verdade, religião é uma coxa de retalhos. É o cristianismo, a igreja hoje é uma coxa de retalhos.
E nenhuma religião assegura libertação, conhecimento pleno para ninguém. Nenhuma religião. Eu estou falando de todas as religiões do planeta. Nenhuma delas te assegura libertação, conhecimento, verdade, salvação. Nada disso. Nenhuma religião. A única coisa que a religião impõe é regras e mais regras, dogmas e mais dogmas, sempre com o intuito de arrancar de você isso aqui, ó, dinheiro, arrancar o teu suor, a tua vida, a tua saúde, te privar da tua liberdade, te colocar numa situação escravagista. Essa é a verdade. Se você sair da sua situação e for para uma outra religião, você vai se tornar escravo do mesmo jeito, tá? Então, eu prefiro ser ateu. Muito embora sabendo que nessa vida ninguém tem liberdade para nada, né? A gente tá escravo do mesmo jeito. Sistema político, governamental, sistema social te impondo as regras da sociedade, que você tem que andar assim, assado, frito, cozido, você tem que vestir isso, vestir aquilo, você tem que comprar isso, comprar aquilo. Sistema consumista, né? A própria sobrevivência, você depende do sistema empresarial, né? Do sistema que vende o produto para você comprar, para comer na sua mesa, né? Você depende, você é escravo, você é sujeito, é obrigado a comprar, porque se você não comprar você morre de fome. Então a gente aqui, meu amigo, estamos lascados mesmo. A gente aqui não tem escolha. Ninguém tem escolha. Ninguém tem escolha, né? Enquanto estivermos vivos, respirando, precisando de comer, precisando de vestir, calçar, nós somos escravos. Nós seremos escravos, né? Basta ver no dia das eleições. Se você não votar, você tem aí uma série de privilégios de cidadão, né? Direitos de cidadão, vamos dizer assim, bloqueados. Então você é um escravo e não há ninguém para nos libertar. Tire essa ideia da cabeça de que Jesus é o personagem, a pessoa mais indicada, mais apropriada para te libertar, porque ele não libertou o povo dele quando, né, ele veio. Imagina hoje, né? Tá bom? Então é isso aí.